Parte 4. O último andar. O preço da vitória. O ar no 100º andar do grande labirinto de Orcus era diferente. Não era apenas mais denso ou mais frio, era antigo. A mana que pairava no ambiente tinha peso, idade, uma memória própria que parecia sussurrar segredos em línguas esquecidas. As paredes não eram mais de pedra natural, mas de um material negro como ébano polido, liso como vidro, gravado com runas que pulsavam como uma luz dormente. A Jimmy e Yui haviam descido por mais 50 andares após a batalha com a Quimeira Alpha. Cada nível trouxera novos horrores, novos desafios, e novas integrações à sua sinergia mortal. Yui aprenderá a canalizar sua mana em padrões complexos sob a orientação prática de Hajime, criando armaduras temporárias, lâminas de força pura e barreiras dissuasoras. Hajime, por sua vez, refinara seu arsenal com os materiais colhidos, balas forjadas com os ossos petrificados de vermes gigantes, explosivos condensados a partir dos cristais de mana instáveis encontrados no 78º andar. Eles eram uma máquina de matar perfeita. Mas o 100º andar os testaria além de qualquer limite anterior. A câmara final não era uma caverna, mas um vasto templo circular. No centro, elevando-se sobre um pedestal de ossos fundidos, estava o guardião. Um Windra de 5 cabeças. Cada cabeça era uma obra de arte do terror, uma de dragão, cuspidora de fogo negro que consumia até a luz. Uma de serpente, com presas que destilavam névoa paralisante. Uma de águia, cujo grito podia rachar a pedra. Uma de touro, com chifres que distorciam o espaço ao seu redor. E uma central, humanoide, com uma coroa de chifres retorcidos e olhos que brilhavam com inteligência maligna. Seu corpo era uma fusão de escamas, penas e carne, sustentado por 6 braços que empunhavam armas forjadas de relâmpago solidificado. A batalha começou antes que uma palavra fosse proferida. A cabeça de dragão cuspiu seu fogo. Hajime transmutou o chão à sua frente em uma parede de obsidiana reflexiva, mas o calor foi tão intenso que a superfície começou a derreter em segundos. Yui retaliou, lançando uma lança de mana cristalizada na garganta da besta, fazendo-a engasgar com seu próprio fogo. A cabeça de águia soltou um grito. O som era uma força física que atingiu Hajime como um martelo, arremessando contra a parede. Ele sentiu costelas racharem. Yui, mais resistente devido à sua natureza vampírica, envolveu-se em uma bolha de silêncio absoluto que criara, avançando. Ela dançou entre os braços que golpeavam, seus fios de mana cortando tendões, desviando golpes. A cabeça de serpente atacou por trás, mas Hajime, agora de pé, ergueu Odkan, a metralhadora, e despejou uma saraivada de balas perfuro-explosivas nos olhos da serpente. Fluidos viscosos jorraram. A luta durou horas. O tempo perdeu o significado no templo circular. Hajime usou tudo. Granadas de luz para cegar a cabeça de águia, minas terrestres para ferir as patas da criatura, transmutações rápidas para criar obstáculos e armadilhas. Yui foi sua sombra e sua lança, protegendo com barreiras quando necessário, atacando furiosamente quando havia uma abertura. Mas o Indra era um deus menor, e sua regeneração era assustadora. Feridas que derrubariam qualquer outro monstro fechavam-se em minutos. Os núcleos. Hajime gritou entre um ataque e outro, sua visão manchada de suor e sangue. Cada cabeça tem um núcleo de mana. Temos que destruí-los todos ao mesmo tempo. Era um plano quase suicida. Exigia precisão, timing e uma quantidade de energia que poderia esgotá-los completamente. Yui assentiu, seu rosto marcado por arranhões e queimaduras. Eu cuido das 2 da esquerda. Você cuida das 3 da direita. Hajime transmutou rapidamente 6 projéteis especiais, cada um carregado com um cristal de mana instável e inscrito com runas de desintegração. Eram arriscados, podiam explodir em suas mãos, mas eram sua única chance. Na minha contagem. Ele ordenou. 3, 2, 1. Yui liberou um poder que não usava desde antes de seu selamento. Seus olhos vermelhos brilharam como sóis sangrentos. De suas mãos, 2 linhas de força pura, tão concentradas que queimavam o próprio ar, dispararam em direção às cabeças de dragão e touro.
Hajime, por sua vez, usou todas as suas armas ao mesmo tempo, um feito que exigia uma concentração sobre-humana. Donner, Slag, um lançador de granadas transmutado na hora, dispararam seus projéteis em um triângulo perfeito, mirando nas cabeças de águia, serpente e humanoide. O mundo explodiu em luz-som. A onda de choque arremessou Hajime como um trapo. Ele ouviu, mais do que sentiu, vários ossos quebrarem ao colidir com a parede do templo. Sua visão escureceu nas bordas, o som abafou-se como se estivesse debaixo d'água. Através de uma névoa de dor, viu o Indra cambalear. As 5 cabeças gritavam em agonia, seus núcleos de mana rachando como vidro sob pressão. Então, uma a uma, começaram a explodir em chuvas de energia descontrolada. A criatura desmoronou, seu corpo massivo batendo no chão com um impacto que fez o templo inteiro tremer. Silêncio. Hajime tentou se levantar e caiu. Sua perna direita estava quebrada em pelo menos 2 lugares. Seu braço esquerdo pendia, inútil, o ombro deslocado. Ele sentia o gosto metálico do sangue na boca, ferimentos internos. Muitos. Hajime. Yui correu até ele. Seu estado não era muito melhor, um dos braços da criatura atingira no final, e seu lado esquerdo estava ensanguentado, sua costela visível através do rasgo na carne. Mas seu poder de regeneração já estava trabalhando, fechando o ferimento lentamente. Estou bem, Hajime mentiu, tossindo sangue. A porta, temos que ver. Yui não discutiu. Viu que ele estava à beira de perder a consciência, possivelmente de morrer. Com um esforço sobrenatural, ela o pôs em pé, envolvendo seu braço não ferido em volta de seus ombros. Ele pesava muito, suas armas, sua armadura transmutada, seu próprio corpo densamente musculoso, mas ela o carregou. Diante deles, onde o Indra estivera, agora havia uma porta. Não uma porta grandiosa, mas uma entrada simples e sem adornos no mesmo material negro das paredes. Não tinha maçaneta, apenas um leve brilho azulado em suas bordas. Precisa de chave, Hajime murmurou, sua consciência escorregando. Yui olhou para trás, para o cadáver do Indra. Entre os restos fumegantes, algo brilhava suavemente, 5 fragmentos, cada um de uma cor diferente, que pareciam atrair-se uns aos outros. Os núcleos de mana. Com Hajime apoiado contra a parede, Yui recolheu os fragmentos. Quando ela os aproximou da porta, eles se uniram em uma única gema policromática que se encaixou perfeitamente em uma degressão antes invisível. A porta deslizou para o lado sem um som. O que havia além não era uma câmara do tesouro, nem um altar, nem uma saída. Era um vazio. Uma sala perfeitamente cúbica, com aproximadamente 10 metros de cada lado, feita do mesmo material negro. No centro, flutuando à altura da cintura, havia uma única esfera de cristal incolor, do tamanho de um punho. Mas não havia tempo para examiná-la. Hajime deslizou pela parede, seu rosto pálido como a morte. Yui, sua voz era um sopro. Ela o puxou para dentro da sala cúbica, afastando-o da porta. Assim que ambos estavam completamente dentro, a porta se fechou, selando-os no espaço minimalista. O ar dentro era estranhamente puro, isento do cheiro de sangue, pólvora e morte que impregnava o resto do labirinto. Hajime estava pior do que ela pensara. Seus ferimentos eram críticos. A perna estava torcida em um ângulo impossível. O peço afundado sugeria costelas quebradas perfurando pulmões. Seus olhos rubis estavam sem foco, sua respiração era um ruído úmido e ofegante. Os poderes de cura de Yui eram formidáveis, mas eles funcionavam melhor nela mesma. Curar outros era mais complexo, exigindo uma sintonia fina com a biologia alheia que ela não usava há séculos. Por favor, não morra, ela sussurrou, as mãos tremendo sobre seu corpo destroçado. Você não pode me deixar sozinha. Não de novo. Ela fechou os olhos, buscando em suas memórias mais antigas as técnicas de cura que conhecera, os feitiços que seus próprios tutores lhe ensinaram. Colocou as mãos sobre seu peito e começou a canalizar mana, não a força bruta que usava em batalha, mas uma energia suave, reconstrutiva, tingida com sua própria essência vital. Sob suas mãos, os ossos começaram a se realinhar.
Os tecidos rasgados se uniram. A respiração de Hajime tornou-se menos ofegante. Mas o custo era alto. Yui sentiu-se enfraquecer, sua própria regeneração diminuindo para alimentar a dele. Ela estava transferindo sua própria vitalidade para ele, um ato que nenhum vampiro em sã consciência faria, pois sua imortalidade não era infinita, apenas extremamente longa. Esse tipo de transferência podia reduzir séculos de sua vida. Ela não se importou. Minutos se passaram, talvez horas. No espaço atemporal da sala cúbica, não havia como saber. Quando Yui finalmente abriu os olhos, exausta, Hajime estava estável. Adormecido, não morto. Seu corpo estava inteiro novamente, as cicatrizes ainda rosa e novas, mas fechadas. Ela caiu ao lado dele, sua própria energia quase esgotada. A sala era silenciosa, segura. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia inimigos à espreita, nem armadilhas, nem a pressão constante do perigo. Foi então que a esfera de cristal no centro da sala começou a brilhar. Uma voz, sem fonte discernível, encheu o espaço. Era andrógena, calma, e carregada de uma tristeza milenar. Bem-vindos, conquistadores do abismo. Vocês são os primeiros a chegar aqui em 12 séculos. Yui levantou-se imediatamente, posicionando-se defensivamente entre a voz e Hajime adormecido. Não há necessidade de hostilidade, a voz continuou. Este lugar foi criado como um santuário final. Um local de descanso. E de escolha. Quem é você? Yui demandou, sua voz áspera pela exaustão. Eu sou o último eco do arquiteto deste labirinto. O registro, uma memória, um teste. A esfera projetou imagens no ar, visões do mundo acima. O reino de Eligo, os heróis convocados, a guerra contra os demônios. Imagens de Hajime sendo empurrado. Imagens de Yui sendo traída e selada. Vocês dois foram vítimas do mesmo jogo, a voz explicou. Um jogo dos deuses, onde mortais são peões, e a fé é a moeda. Este labirinto nunca foi apenas um calabouço. Foi uma forja. Uma forja para criar algo que pudesse desafiar a ordem estabelecida. Yui permaneceu em silêncio, processando. O cristal diante de você, a voz indicou, contém o conhecimento do arquiteto. A verdade sobre este mundo, sobre os deuses que o governam, e sobre o propósito real dos heróis convocados. Também contém uma escolha. Que escolha? Yui perguntou. Você pode absorver o conhecimento. Tornar-se herdeira da vontade do arquiteto. Com ele, você terá poder para alterar as regras fundamentais da magia deste mundo. Mas haverá um preço, você se tornará um alvo. Os deuses sentirão sua existência e virão para eliminá-la. E a outra opção? Deixar o conhecimento adormecido. Sair desta sala com o poder que já conquistaram. O labirinto os levará a uma saída secreta, longe dos olhos do reino. Vocês podem viver escondidos, fortes, mas sem nunca conhecer a verdade completa. Yui olhou para Hajime, adormecido. Ela sabia o que ele escolheria. Ele queria respostas. Ele queria a verdade por trás de sua convocação, sua traição. Mas ele também merecia descanso. Paz. A esfera parecia ler seus pensamentos. A escolha é sua, princesa dos vampiros. Pois no estado atual dele, só você pôde fazê-la. Yui estendeu a mão, hesitante. Sua mente foi inundada por fragmentos do conhecimento, vislumbres de verdades terríveis. Os deuses não eram benfeitores. Eles alimentavam-se da adoração e do conflito. Os demônios não eram inimigos naturais, eram outra peça no tabuleiro. A convocação de heróis era um ciclo, uma colheita. Ela retirou a mão, ofegante. Não era sua escolha fazer sozinha. Ela se sentou ao lado de Hajime, esperando. Protegendo. Quando ele finalmente abrisse os olhos, ela lhe contaria tudo. E então, juntos, como haviam feito em cada andar do inferno, decidiriam. A sala cúbica era segura. O labirinto estava conquistado. Pela primeira vez desde que caíra no abismo, Hajime Nagumo podia descansar. E quando acordasse, com Yui ao seu lado e a verdade à sua frente, sua jornada mudaria de uma simples luta pela sobrevivência para uma guerra contra os próprios céus.
Mas por enquanto, havia apenas silêncio, e o som suave da respiração de dois sobreviventes, finalmente, em paz.